Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Giovanni Tomazoni, sócio de Trent Rossi Watanabe Advogados, da área de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas. Esse é mais um episódio da série COP 360, promovido pelo escritório em parceria com o Instituto Ecos Brasil. O tema de hoje é Integração Clima-Biodiversidade. E para isso eu tenho convidados muito especiais, Helena Pavese, Head de Sustentabilidade Institucional da Suzano. Bem-vinda. Obrigada, Giovanni. E Fábio Brasiliano, diretor executivo e de desenvolvimento sustentável da ABPEC. Obrigado, Giovanni. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Helena, começo contigo. Compromissos de clima, compromissos de biodiversidade, eles se sobrepõem, né? As empresas têm muitas obrigações a serem cumpridas. Como que a Suzano vem trabalhando e atuando para integrar essas agendas no negócio? Bom, primeiro, muito legal estar aqui e ter essa conversa com vocês, né? Eu acho que cada vez mais a gente está discutindo o papel do setor privado dentro dessas agendas, que são agendas transversais, que dizem respeito aos seres humanos e à vida toda, então independente de instituições. Essa agenda é uma agenda muito relevante para a Suzano. Antes de eu explicar um pouquinho da relevância dela, deixa eu explicar um pouquinho o que é a Suzano, né? Porque muita gente ainda não conhece. A Suzano é uma empresa que tem operações aqui no Brasil, mas a gente é uma empresa que tem uma presença internacional. Alcança mais de 100 países e mais de 2 bilhões de pessoas. É uma empresa que planta e colhe eucalipto para produzir uma série de produtos. Papel higiênico, papel toalha e celulose, que é exportada ou usada aqui no Brasil para produzir uma série de outros produtos. Esses produtos, como eu falei, alcançam mais de 2 bilhões de pessoas. Assim, toda a base da nossa operação é o eucalipto, é um ser vivo. Então, assim, as operações da empresa têm uma relação direta com a natureza, com o clima, com os territórios onde a gente opera. Não tem como a gente falar de negócio sem falar de biodiversidade, sem falar de clima na Suzano. Porque a gente depende de todos esses recursos naturais e a gente impacta em todos esses recursos naturais. Então, é uma relação intrínseca e direta. Então, isso é algo que dentro da empresa já está completamente compreendido, já está internalizado. A gente não tem aquele desafio de mostrar o valor da natureza e do clima e das pessoas para a empresa já entende. E isso é algo que já acontece há anos, porque a empresa tem 100 anos e desde o começo esses valores são internalizados. Então, a gente já trabalha esses assuntos de forma muito orgânica e muito presente dentro da empresa. A agenda de biodiversidade, por exemplo, a gente opera em 3 biomas: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado. Então, a gente tem todo um trabalho no território para poder conservar, né, a biodiversidade, que ela é importante para que o eucalipto continue sobrevivendo. Então, essa relação direta. Só para vocês terem uma ideia de escala, são 2,8 milhões de hectares que a gente tem de terra. 1,1 são áreas conservadas, áreas nativas conservadas para a proteção da biodiversidade. O resto são operações florestais. Então, assim, é uma escala muito grande, é uma relação muito direta. E as nossas operações já estão sentindo os efeitos das mudanças climáticas. O eucalipto não está crescendo da mesma maneira como crescia antes. A gente já está sofrendo impacto de queimadas. Então, é algo muito orgânico e que a gente trabalha de uma forma muito ativa dentro da empresa. Muito bacana. O negócio da empresa é a natureza. É a natureza. Né? A gente tem visto algumas empresas já adotar esse discurso. Sim. E para a Suzano, claro, isso é fundamental, né? E Fábio, no âmbito da sua associação, né, as associadas ali, o setor de bens do consumo especialmente, como que ocorre essa relação entre clima e biodiversidade? Giovanni, a ABPEC representa o setor de beleza e cuidados pessoais. Hoje são quase 400 associados que tocam aí praticamente 90% do mercado de beleza e cuidados pessoais no país. Uau! E para um profissional de sustentabilidade, eu brinco que é o melhor setor possível para você trabalhar. Porque nós temos empresas como a Suzano, que é uma das nossas associadas, que entregam sustentabilidade na prática real, impacto ambiental, social positivo de verdade. Então, além da Suzano, a gente está falando de empresas como Natura, Boticário, Grupo L'Oréal, L'Occitane, enfim, uma infinidade de empresas comprometidas de fato a executar sustentabilidade, a gerar impacto social positivo, impacto ambiental, claro, né? Então, essa agenda de biodiversidade e a agenda de mudanças climáticas é muito presente no setor, é uma agenda bastante madura, inclusive. Nós temos empresas, como é o caso da Suzano, não estou falando só porque você está aqui não, viu, Helena? Mas como é o caso da Suzano, que são verdadeiras potências em florestas, potências em conservação da biodiversidade, potências na agenda de mudanças climáticas,
e outras empresas também. Então, tudo isso está muito presente no setor, no dia a dia do setor, seja no uso da biodiversidade para criação, desenvolvimento de produtos, inovações, P&D, isso é muito forte no setor. O setor é um dos setores que mais inova, são quase mais de 6 mil produtos por ano lançados aqui no Brasil, e muitos deles, claro que não a totalidade deles, mas uma grande maioria, baseados na biodiversidade brasileira. Nós somos hoje muito associados, né? Nós temos produtos muito fortemente associados a esses potenciais das nossas espécies aqui nativas do país, né? Então, biodiversidade é uma agenda de diferencial competitivo do país para o nosso setor. E mudanças climáticas não poderia ser diferente, né? É uma agenda que as empresas hoje estão muito avançadas nos seus reportes, nas suas estratégias de compensação, mitigação, adaptação, reportando, né? E trazendo aí para o mercado informações baseadas na melhor ciência disponível, né? Então, SBTi, TNFD, todos esses principais critérios e frameworks estão sendo utilizados hoje pelo setor para gerar e para demonstrar esse impacto positivo, né? Então, como profissional de sustentabilidade, é muito gratificante poder trabalhar num setor como esse e acompanhar essas entregas que estão sempre na crista da onda, né? Quando eu vou para as COPs, eu tenho o prazer de sentar ao lado de empresas como a Suzano e outras que vão apresentar seus cases, suas entregas. Isso tem sido muito gratificante. Então, são duas agendas muito presentes, muito vitais para o negócio e um diferencial competitivo para o país, sem dúvida. Muito interessante. Quando a gente fala de biodiversidade, né, a gente tem aquelas duas dimensões, a dimensão florestal, a dimensão de acesso ao patrimônio genético, né, e para o seu setor essa questão é uma agenda muito relevante, que necessariamente depende da floresta, né? Como, Fábio, você acha que o Brasil pode se aproveitar ou criar oportunidades em cima desses compromissos climáticos e de biodiversidade? Eu acho que o Brasil vive agora um momento único, Giovanni, de poder usar esse momento gerado pela COP30 aqui no país. Primeira COP na floresta, né? Primeira COP na floresta, em Belém, né, uma cidade emblemática, no coração da floresta, para reafirmar o seu posicionamento, o seu protagonismo nas práticas ambientais, sociais, de governança também, ou seja, todos os pilares do ESG ou do ASG, abrasileirando aqui o termo. Nós somos um país que investe demais nessas soluções e temos que mostrar para o mundo tudo isso, né? Então, acho que aproveitar o momento da COP30 é uma oportunidade única, significativa. Quando a gente pensa em compromissos, né, falando do nosso setor, principalmente, nós temos aí uma série de compromissos firmados para 2030, para 2050, compromissos bastante agressivos em termos de redução, mitigação de impacto, compromissos de conservação. Nós temos empresas, né? A Suzano é um exemplo, mas empresas do setor também que têm áreas extensas, enormes de conservação da biodiversidade e que têm utilizado isso para gerar inovação também, né? Como celeiro ali de pesquisa e desenvolvimento. Então, o Brasil vive um momento bastante especial de demonstrar para o mundo todo essas potencialidades, essas entregas que a gente faz aqui muito bem, inclusive, viu? O Brasil não deve nada para nenhum outro país em termos de soluções, em termos de inovação, em termos de compromissos, tanto em clima quanto em biodiversidade. E lembrando, nós temos aí a maior área de floresta conservada do mundo até hoje, né? Nossas florestas estão praticamente 60% iguais a quando o Brasil foi descoberto lá em 1500. Então, é um ativo significativo e a gente tem que encher o peito aí de orgulho e falar isso para o mundo, né? E demonstrar para o mundo como é que a gente tem mantido aí nossas florestas, como é que a gente tem conservado tudo isso até hoje e gerado riqueza e inovação a partir desses ativos. Posso só complementar? Por favor. Tem toda uma discussão que está acontecendo também, que o Brasil está trazendo à tona nessa agenda de COP, que é o papel das pessoas dentro dessa agenda de clima e biodiversidade. Né? A gente fala muito sobre convenção de biodiversidade, agenda de clima, mas onde ficam as pessoas no meio de tudo isso, né? E dentro, principalmente da agenda de biodiversidade, mas de clima também, tem se trazido muito o papel de populações tradicionais, indígenas, quilombolas, em toda essa agenda de conservação e de mitigação climática. Não só a mitigação, mas também a adaptação, porque eles são uma das grandes, né, os mais vulneráveis a todo esse cenário. Então, isso é algo muito forte nessa COP30. Por estar acontecendo em Belém, na Amazônia, onde a gente tem essa diversidade social, cultural,
o governo brasileiro ele está promovendo muito esse debate sobre natureza, clima e pessoas, né? E durante a COP, lá em Belém, vai ter uma participação muito ativa de movimentos sociais e outras comunidades, onde vai ser discutido muito, né, o elemento humano de toda essas discussões, assim. Então, isso é algo muito legal que a gente vai ver acontecer na COP. A discussão de pessoas tomar um corpo muito maior, assim, e a participação de comunidades que não têm a oportunidade de participar desses debates historicamente. Eles têm representantes que vão, mas o que a gente vai ver lá em Belém, das comunidades mesmo estarem lá, entendeu? E falando e participando, vai ser muito legal, assim. Então, eu acho que vai ser um diferencial essa COP30 nesse aspecto de pessoas. Muito bacana a sua fala. E quando a gente olha para o marco global da biodiversidade, a gente vê que saiu na COP15, né, de Cuba em Montreal, 2022, dezembro de 22, estava frio lá em Montreal, e fala, são as metas, né, e são os diretivas ali da Convenção de Diversidade Biológica, que traz bastante a figura das comunidades, né, dos povos indígenas, originários, nas questões de conservação. E também falando já de marco global da biodiversidade, a gente vê que tem as metas ali, a 8, a 11, a 14, trazem essa agenda climática para dentro, então, dos compromissos de biodiversidade, né? Reconhecendo essa interdependência entre as duas agendas, né? Vocês acham que esses compromissos da CDB e que vem sendo de alguma forma internalizado até no Brasil, né? A gente sabe que isso não acontece na velocidade que todo mundo gostaria, mas como que isso pode contribuir para a agenda climática aqui no Brasil? Primeiro eu vou compartilhar aqui um desconforto que eu tenho histórico, assim. Eu sou bióloga, né? Fiz faculdade de biologia, trabalhei a vida inteira com essa agenda de conservação. E assim, o ser humano tem uma característica dele segmentar as coisas. A nossa visão cartesiana de separar as coisas. Na prática, no meio ambiente, não existe separação entre clima e biodiversidade. Está tudo interligado. Tudo um ciclo que funciona de uma forma muito intrínseca e organizada. Mas a gente acabou, para facilitar nosso trabalho, a nossa conversa, as nossas narrativas, separando essas agendas. E aí a gente vem há anos lutando para conseguir conciliar essas agendas de novo, porque não tem como a gente trabalhar dessa forma. Então, eu venho acompanhando essa discussão de como a gente pode integrar as convenções e tal. A própria ONU, né, ela tem programas diferentes que trabalham nessas agendas, e tem toda uma discussão de como dentro da ONU mesmo eles conseguem trabalhar junto. Então, é algo que vem acontecendo há muitos anos. E acho que a gente não chegou ainda lá de conseguir integrar essas agendas. A gente vê que a agenda de clima, até para a sociedade geral, ela é muito mais forte do que a de biodiversidade. Basta ver o tamanho da COP, né? E todo mundo está preocupado com mudanças climáticas e a mudança do clima, mas e a biodiversidade? A desertificação que você comentou, né? Muito bom. Sabe? Então, assim, a gente tem um trabalho muito forte de educar as pessoas, de mostrar que não existe na prática uma separação e que a gente precisa cada vez mais trabalhar de forma unificada. Essa COP, né, vai ter essa agenda de clima, natureza e pessoas muito forte, e eu acho que a gente vai conseguir trazer muito à tona sobre isso. O Brasil ele é muito protagonista nessas duas agendas, né? Em todas essas COPs, o Brasil sempre está lá pautando agenda, decisões e tal. A COP de biodiversidade, ela tem sim, né, o Global Biodiversity Framework, ele tem metas que contribuem, que sustentam a estabilidade climática. Né? Uma delas é a proteção de floresta, 30% das florestas, né, das áreas terrestres, não só florestas, porque cerrado não é floresta, mas é uma área de extrema importância para a biodiversidade. Então, assim, o cumprimento das metas de biodiversidade, ele sustenta toda a agenda climática, se você for pensar. Mas a agenda climática, ela vai além dessa pauta de biodiversidade, porque ela olha para a descarbonização de indústria e tal. Então, está tudo interligado. E a gente precisa cada vez mais tratar esses assuntos de forma unificada e não ficar segmentando as agendas e as pautas. Eu vou além, né, Giovanni? A gente viu na COP16 de biodiversidade, em Cali, a maior presença do setor privado histórica naquela COP. Então, parece que o mundo finalmente está acordando para os temas relacionados à biodiversidade também, né? Foram 3 mil representantes do setor privado na COP16 e 200 apenas do Brasil. Então, quando a gente olha para o framework global,
existe ainda muita dúvida. Poxa, o que é papel do governo, o que é papel do setor privado? Mas eu acho que isso está começando a se aclarar na cabeça das pessoas e dos executivos, das empresas. E isso tem sido... Eu tenho visto essa integração de fato, né? Você comentou bem, são duas agendas, né? Eu tenho o lado da conservação florestal, né, das áreas, etc. Tem o lado que eu chamo de bioeconomia fina, que é como é que eu uso a biodiversidade para desenvolver soluções, inovações, produtos, etc. E isso gera repartição de benefícios e impacta diretamente, positivamente, as comunidades tradicionais, povos, detentores, etc. Então, essa eu concordo plenamente com a Helena. Não dá para falar separadamente desses temas. E nós temos visto nas últimas COPs, em Cali foi a mesma coisa, em Belém deve acontecer novamente, Dubai, mesma coisa, cada vez mais todos esses temas sendo discutidos. Biodiversidade, soluções baseadas na natureza, a questão climática e também economia circular. E aí tem um dado interessante de um projeto que a Suzano faz parte também, né? Nós temos na BPEC o maior programa estruturante de logística reversa do país hoje. É um programa que atua aí para a destinação ambiental adequada das nossas embalagens, né? O setor é um dos setores mais robustos, né? Presentes no dia a dia das pessoas e, naturalmente, a gente coloca muita embalagem no mercado todos os anos. Esse programa, ao longo dos últimos 12 anos, e esse é um dado que ainda não foi divulgado, tá? Vou divulgar em primeira mão, tá? Nós fizemos um cálculo, desenvolvemos uma metodologia específica para calcular as emissões evitadas pela atividade logística reversa, conforme os materiais utilizados nas embalagens e fatores de emissão. Usamos GHG Protocol, usamos também a ISO de pegada de carbono para fazer esse cálculo e chegamos num número bastante significativo que foi de 4,5 milhões de toneladas de gás de efeito de estufa evitadas pela operação de logística reversa ao longo dos últimos 12 anos. Então, só para dar um exemplo de que a agenda de biodiversidade, de clima e de economia circular também tem toda uma integração, uma interconexão que precisa ser tratada em conjunto, porque nós vamos resolver a crise climática ou esses desafios climáticos com uma única solução. Não existe bala de prata, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho soluções para mitigação e adaptação de clima, eu tenho soluções baseadas na natureza e uso da biodiversidade, conservação e também circularidade, tudo isso contribuindo para reduzir aí os nossos níveis de emissão, para adaptar, para mitigar de forma conjunta, de forma unificada, né? Acho que essa discussão integrada vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia. Não tem mais só o especialista de biodiversidade ou só o de clima, é uma coisa mais complexa. O governo recentemente publicou a Estratégia Nacional de Bioeconomia, né? E você mencionou que um dos desafios que a Suzano vem enfrentando é talvez tornar as suas árvores, né, o seu produto mais resiliente às mudanças climáticas, né? Como que essa agenda é internalizada ali no negócio da Suzano hoje? O que isso tem a ver com mudanças climáticas? Sim, né? Nossa, como eu falei, a gente está sentindo na pele, né? No eucalipto, todas as mudanças climáticas. E tem um trabalho muito forte dentro da Suzano. A gente tem uma área dedicada à pesquisa, né? A área de P&D, que estuda e faz mapeamento de todos esses cenários climáticos, de escassez hídrica, de todas essas mudanças ambientais, para planejar a longo prazo como que a gente vai adaptar as nossas operações a esses diferentes cenários. Uma das estratégias que a gente usa a gente trabalha com diferentes clones, né? Que são variedades ali, não espécies diferentes, mas clones do eucalipto. Cada clone tem uma característica diferente e ele é adaptado a um cenário diferente. Então, tem todo um trabalho, a gente usa a IA e usa toda uma tecnologia para poder planejar quais clones a gente vai usar em função desses cenários climáticos. Paralelo a isso, tem todo um trabalho de trabalhar a resiliência dos territórios, né? De como a gente mantém ou ajuda a manter esses territórios estáveis para que a gente sofra menos esses impactos. Então, por exemplo, a gente tem uma meta dentro da Suzano, que é a meta de biodiversidade, que a gente vai conectar 500 mil hectares de floresta nativa, de fragmentos de floresta nativa em 3 biomas. Essas conexões são importantes, são corredores ecológicos que a gente está implementando e eles são muito importantes porque não adianta você ter um fragmento de floresta perto das nossas operações isolado. Esse fragmento ele vai acabar se deteriorando porque as espécies precisam interagir, cruzar, enfim, para ter sobrevivência. Então, essa é uma estratégia. A gente opera e planta em mosaicos de paisagem. Então, a gente tem fragmentos de eucalipto perto de fragmentos de floresta nativa. Isso garante que a gente não tenha grandes extensões, né, de eucalipto, que a gente mantenha a floresta nativa, o que também traz mais resiliência para o eucalipto.
Além disso, tem todo um trabalho de água muito forte. A gente já vem monitorando água faz mais de 30 anos. E a gente tem um trabalho, inclusive é uma meta nossa de longo prazo, de trabalhar no território, aí com todos os atores do território, de como a gente conserva os recursos hídricos, restaura bacias hidrográficas que para a gente e para a comunidade, para o entorno são críticas, para que a gente mantenha esse recurso disponível. Então, assim, a gente está trabalhando constantemente para manter a resiliência e a estabilidade dos territórios, não só para as nossas operações, mas porque a gente compartilha todos aqueles recursos com todo o entorno. São mais de 224 municípios ao redor do Brasil. Então, a gente tem todo um trabalho de engajamento também e de cuidado junto com os outros stakeholders. Bacana. Giovanni, deixa eu até complementar a fala da Helena, né? A gente fala de bioeconomia há 5, 10 anos, né? Com esse termo cunhado aí, enfim. Mas o setor investe em soluções baseadas na natureza, em conservação, em produtos baseados na nossa biodiversidade aqui local, há pelo menos não, há mais de 100 anos, com certeza. 100 anos. Mais de 100 anos, o setor de beleza e cuidados pessoais já conserva e cria soluções baseadas nas nossas espécies nativas, e isso é um ativo, né, sem tamanho, né? A gente está dando foco cada vez mais para a bioeconomia recentemente, mas isso já é verdade para o nosso setor há um século. Se for pensar, a gente produz produtos com base no eucalipto, que é um ser vivo e é uma base renovável. Nossos produtos, cada vez mais, eles estão se tornando alternativas para os produtos de combustível fóssil. Então, a gente produz uma série de produtos, copos, papéis e tal, mas também a gente está olhando para bioóleos, a gente está olhando como a lignina, que é um componente da árvore, ela pode substituir plástico, que é utilizado em uma série de usos diferentes. Então, tem todo um trabalho de entender que os produtos de base renováveis são uma solução para os produtos de origem fóssil. E a gente vem cada vez mais se inserindo dentro dessa debate e dentro desse mercado. E antes que comentem que o eucalipto é uma espécie exótica, né, a Suzana faz todo um trabalho para conservar as matas e as espécies nativas, regenerando, inclusive, esses corredores, essas áreas onde tem ali a operação florestal da É uma espécie exótica porque ele não é uma espécie da flora brasileira, mas ele é uma espécie exótica que não fica se disseminando, invadindo outros. Tem várias misconceptions, né, que a palavra em português é difícil, mas falhas de entendimento, assim, e mitos relacionados a isso, assim, que o eucalipto se espalha, invade, isso não acontece. Ele fica restrito ali onde você planta, e tem toda uma gestão, entendeu? A gente tem área nativa perto e o eucalipto não invade. Então, assim, a gente podia passar um podcast aqui só desmistificando sobre, entendeu? Outra coisa, a gente não desmata a floresta nativa para plantar eucalipto. O Brasil é um país que tem uma área degradada, né, extensões de áreas degradadas enormes. Então, assim, tem muita área para produzir. E a gente entra em áreas degradadas para plantar eucalipto. Nem poderia, porque a gente é certificado, tem legislação ambiental. Então, assim, tem várias práticas que a gente já faz e que muita gente não sabe. Bacana. E vocês têm expectativa de ver soluções baseadas na natureza, biodiversidade, bioeconomia, esses conceitos e essas agendas refletidas nas decisões da COP30, que é uma COP de implementação, como você bem colocou antes do painel aqui. Vocês enxergam isso sendo refletido ali? Qual que é a expectativa? Não, com certeza. Como a gente falou, né? Essa COP não vai ser uma COP de grandes decisões, é uma COP de implementação. Então, o que é? A gente acompanha as decisões que já foram feitas para ver o avanço, né, dos compromissos. Vão ter decisões também, mas não tem grandes pautas na mesa nesse momento. Tirando a parte de financiamento que ainda não foi resolvida. Mas, com certeza, sim, cada vez mais está se trazendo essa pauta de soluções baseadas na natureza para a agenda climática. E, assim, a gente está participando muito das organizações dos painéis, acompanhando todo o debate, né, do governo, do setor privado, e essa agenda está na mesa. Então, só para vocês terem um exemplo, o setor privado se organizou e tem uma iniciativa chamada Sustainable Business COP, onde tem várias frentes de trabalho que a CNI está liderando junto com várias empresas ali apoiando, e a gente vai levar para o governo, para a presidência da COP, recomendações do setor privado para as agendas. Soluções baseadas na natureza, bioeconomia é uma das frentes de trabalho. O governo está discutindo toda uma agenda de ação e está mobilizando sociedade civil e vários atores.
vai ter lá na ação, entendeu? Como a gente pode alavancar soluções baseadas na natureza para a agenda climática. Então, assim, vai estar muito presente e a gente vai trabalhar isso de forma muito unificada. Então, eu estou acompanhando toda a organização de painéis e tal, sempre as agendas estão sendo unificadas e muito pouca segregação, assim. Então, vai ser bem legal nesse aspecto. Bem lembrado, Helena. A gente está participando também da iniciativa SPCOP, nos grupos de soluções baseadas na natureza e também de circularidade, né, de economia circular. Perfeito. E esses papers vão ser produzidos, vão levar para a presidência da COP, para os negociadores, essas propostas do setor privado brasileiro para avançar nessas temáticas, nessas agendas. Mas, como eu comentei, desde Dubai, a COP do clima, ela tem sido um grande palco para discussões integradas. Então, circularidade, a própria discussão climática também, e soluções baseadas na natureza já aparecem com uma grande capilaridade nos eventos, nas discussões, principalmente nas discussões paralelas que acontecem durante a COP, né? Isso já é uma realidade. E eu queria fazer um gancho com a fala da Helena sobre a importância das pessoas no centro da discussão, né? Nós revisitamos o posicionamento do setor de beleza e cuidados pessoais recentemente para justamente colocar esse cuidado integral com as pessoas no nosso escopo, no cerne das discussões e da atuação do setor. Então, não somente cuidar das pessoas na esfera física, mental, na saúde, na sua higiene, e etc. Enfim, todas essas esferas do cuidado pessoal, mas também, a partir desse cuidado, fazer com que as pessoas possam sair das suas casas, sair para o seu dia a dia e fazer acontecer. Eu acho que essa COP de implementação é um pouco disso. Nós precisamos fazer acontecer a agenda, fazer acontecer os acordos, os trâmites necessários para avançar com a implementação, não só do marco da biodiversidade, mas dos compromissos climáticos, daquilo que ainda falta ser decidido e colocado em prática, como financiamento climático também, mas sem perder de vista as pessoas, quem está ali nos territórios, como é que isso impacta o nosso dia a dia nos centros urbanos. Então, estou falando isso porque às vezes as pessoas que não estão acompanhando a agenda olham para, poxa, é uma conferência climática, vem os países, etc., mas não entende a dimensão do impacto que isso gera para a sua vida, para a minha vida, para a vida de quem está num território, numa floresta, numa área, né, de conservação. Então, essa é uma agenda de todos nós, não é uma agenda do Fábio, da Helena, do Giovanni, da Suzano, do governo. Vida, né? É sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia como pessoas, como cidadãos desse mundo, né, Helena? E deixa eu complementar uma coisa, já fazer um gancho numa fala que você fez lá atrás. Uma das preocupações ou das motivações é a gente não ficar inventando a roda e criando coisa nova. Então, assim, vai estar tendo já um trabalho muito forte do governo nessa agenda de ação e todas as organizações apoiando ali, para trazer soluções que já existem e discutir como a gente pode adaptar a outros contextos essas soluções e escalonar essas soluções. Então, não dá mais para a gente ficar desenvolvendo coisa nova. Claro que a gente precisa, porque existem lacunas, mas tem muita coisa já sendo feita. E aí eu vou fazer o gancho que você falou. De fato, nas últimas COPs, o setor privado esteve muito presente e a sociedade está se mobilizando. Mas aí, a minha preocupação é, a gente está atrasado, sabe? A velocidade com que a gente está mudando as nossas políticas, as nossas práticas, não acompanha a velocidade da crise climática e a velocidade da perda da biodiversidade. A gente precisa acelerar isso, a gente precisa agir com urgência, porque as mudanças climáticas estão aí. Saiu na matéria ontem no jornal Fogo na Espanha, aqui no Brasil a gente já viu várias crises climáticas, eventos extremos, a gente está perdendo biodiversidade numa escala absurda. O ano passado, as queimadas que a gente teve aqui no Brasil queimou grande parte do Cerrado, do Pantanal, irreversíveis, entendeu? Pensa que são espécies que demoram décadas para poder se restaurar e a gente não tem esse tempo. Então, assim, a gente está atrasado e é um momento de urgência onde a gente precisa ter um pulso firme e implementar ações concretas para mudar esse cenário. Excelente. Obrigado pela presença dos dois. Foi um debate bastante rico. Esse foi mais um diálogo da série COP 360, promovido pelo escritório Trent Ross Watanabe em parceria com o Instituto Ex Brasil. Até a próxima.